Olá, amigos do programa Independente, aqui no canal oficial da Liga São Paulo no YouTube. Uma entrevista muito importante com um nome que está vivenciando o basquete há muitos anos, que muitas coisas já fez em prol do basquete, está com um projeto novo que tem caminhado muito bem. Olá, Dante De Rose Júnior. Muito obrigado pela presença aqui, é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa e poder falar um pouquinho de basquete, né, que é aquilo que a gente... Por toda a vivência que você tem no esporte e ainda continua trabalhando em prol do esporte com o seu projeto aí, Escolinha de Basquete no Brasil. Dá um pequeno parecer de como foi a sua entrada no basquete, conversando antes do programa, falou que você entrou aos 10 anos, e depois a gente já entra direto em como que está se desenvolvendo. Fui levado por um amigo em São Caetano, né, para treinar basquete no São Caetano Esporte Clube, e com 10 anos, enfim, eu nem conhecia nada, e esse meu amigo... E que depois foi para o vôlei, né? Muito interessante isso, acabou sendo um grande jogador e um grande técnico de vôlei. E a partir daí eu comecei a jogar, depois eu fui para o Pinheiros, joguei 4 anos no Pinheiros nas categorias de base, voltei para São Caetano ainda, na época que era infantil juvenil, né? Não tinha sub isso, sub aquilo, né? Era mirim, infantil e juvenil. Então eu fui jogar o juvenil em São Caetano no último ano. Mas aí vem aquelas coisas que você tem que optar, né? Ou joga ou estuda. Então eu optei pela faculdade, me formei com o objetivo de ser técnico de basquete. E aí exerci a função durante muito tempo, de 74 a 86. E quando o meu último clube foi o Monte Líbano, passei pelo Paineiras, clube que você jogou, passei pelo Pinheiros, pelo Palmeiras, pelo Santo Américo, na época que tinha uma equipe de base muito forte. Fortíssimo. Né? E aí eu optei pela carreira acadêmica, fiquei na USP em dedicação exclusiva, mas sempre trabalhando com basquete. Né? A minha disciplina era basquetebol, eu fui juntamente com o Lula Ferreira, nós entramos no mesmo dia, e muita coincidência, né? E fizemos uma parceria fantástica, depois com a saída do Medalha e do Guilmar, que foram fazer mestrado nos Estados Unidos na época. Eu e o Lula fomos efetivados e ficamos lá. O Lula ficou 10 anos na faculdade, depois ele optou também pelo lado mais competitivo, né? Ele era técnico do Palmeiras, enfim, o Lula tem uma carreira brilhante na área competitiva. E eu continuei e me aposentei em 2012, mas continuo em atividade na própria USP com alguns cursos que nós realizamos lá, sempre voltados para a iniciação esportiva. Então essa é mais ou menos a minha trajetória. E uma outra coisa também ligada ao basquete, né, durante muitos anos, foi a estatística. Né? Então durante muitos anos eu coordenei as estatísticas dos principais campeonatos, inclusive campeonatos mundiais, e aqui no Brasil. Né? Dante, dos campeonatos internos, inclusive, você foi a pessoa que introduziu a estatística, né? Sim. Porque aqui no Brasil a gente não tinha essa cultura, Sim. O cara fazia o scout no banco, mas imprensa e público não tinham acesso, né? Então, a primeira estatística que foi feita oficialmente foi no Mundial Feminino de 1971, aqui no Brasil, que foi o professor Valdir Pagan que introduziu. Depois disso, a gente teve um buraco muito grande. Só voltou em 79 no Mundial que o Sírio venceu. Quer dizer, competições da FIBA, né? Exatamente. Mas aí, com o interesse pela estatística, né, eu e o Lula principalmente, nós dois, acabamos convencendo, principalmente a Federação Paulista, da necessidade de termos estatística, já que vamos considerar que era e ainda é o campeonato mais importante em nível de clube que existe no Brasil. Agora tem a Liga Nacional, mas até então nós introduzimos. E daí essa estatística foi ganhando corpo, e a gente sempre era convidado para fazer eventos, fizemos mundiais, o feminino de 83, Copa América, pré-olímpico de 84, depois novamente o mundial aqui no Brasil em 2006, enfim, foi um trabalho muito bacana, né? Hoje não dá para viver sem, né? E hoje não dá para viver sem, a estatística é um instrumento importantíssimo, né, para análise de jogo, enfim, não é só a estatística, mas ela contribui muito para isso, né? Eu falo por assim, lá do jornalístico de cobrir, né? Você tinha o jogo, você tinha para colher essas informações, ou você tinha que pedir para o técnico do time A, técnico do time B, e assim, não vinha, o cara te falava, o cara fez 10 pontos, pegou 10 rebotes, acabou. Você não tinha bola recuperada. Vocês têm alguma referência bibliográfica? Se a estatística da NBA ou no universitário sempre correu paralelo, ou ela tem
Olha, eu não tenho esse conhecimento, mas eu posso te garantir que muito da estatística que nós trouxemos para o Brasil foi baseada no modelo americano. Né? Acho que é justo, né? Que é justo e também, evidentemente, depois fazendo as adaptações de acordo com a nossa realidade e também muita coisa do modelo europeu, principalmente da ACB. Da Liga Espanhola, da Euroliga. Pegou, eu acho que a NBA, que é o principal campeonato do mundo, e a CB, que é o segundo. Né? Exatamente. E o universitário americano também. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 1975, que foi um grupo de técnicos aqui do Brasil, liderados pelo Medalha, nós ficamos 30 dias na Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, no ano seguinte que o John Wooden tinha se aposentado. E lá nós tivemos a oportunidade de acompanhar alguns jogos, treinamentos e jogos. E nessa época já tinha uma estatística, terminava o jogo, a gente já tinha acesso à estatística dos jogos. Porque eu vejo eles às vezes, alguns documentários de jogos, de campeonatos muito antigos, e eles já tinham a questão da estatística. Exato. Eles levantam, em 1960 ou 50, eles já tinham a estatística. Exatamente. Eles usam como base científica há muitos anos. Há muitos anos. Então, a gente conseguiu, né, incutir essa mentalidade da estatística nos nossos campeonatos regionais. Agora ela é feita em todos os campeonatos, praticamente, inclusive em alguns de base aqui em São Paulo, né? Sim. O que é muito importante. Então, acho que foi um trabalho bacana. Eu saí dessa área, até por conta de compromissos, tal, mas o pessoal que hoje está trabalhando nessa área faz um trabalho fantástico, né? E uma curiosidade, quando nós fazíamos estatística, só em 81, no Mundial Interclubes que teve aqui, que o Real Madrid foi campeão, só para vocês terem uma ideia, a gente trabalhava com 18 pessoas na quadra. Cada um anotava uma coisinha. Um anotava o arremesso do time A, o outro anotava não era tão o time informatizado, B. né? Não, e hoje você trabalha com 2. Né? É que hoje já foram para softwares específicos. Eu acho ótimo. Evolução, é uma evolução. Então, quando eu conto isso e mostro, porque eu tenho todos esses documentos, eu mostro para o pessoal que faz estatística hoje, eles dão risada. Eles falam, como é que pode 18 dentro da quadra, né? O Vlad falou isso também vale um livro, hein, já que pois é, eu tenho, na verdade, falando em livro, depois eu posso até, numa outra oportunidade, fornecer para vocês, eu tenho 2 livros que falam sobre a história do basquetebol olímpico masculino e do basquetebol olímpico feminino, com números, com dados, resultados de todos os jogos, todos os jogadores brasileiros e jogadores que participaram. E agora eu só estou esperando o término do campeonato da Copa do Mundo, que está acontecendo, para lançar o livro do Mundial. Então, é interessante isso que você falou. Então, você pega esse livro e ele é um livro de livre acesso. Você acessa o portal de livros da USP, que é sibu.usp.br, e ali você entra no ícone esportes, você vai ver lá os 2 livros. Clicou, você pode baixar, você pode imprimir, pode fazer o que quiser, ele é de livre acesso. Inclusive, eu trabalho com o terceiro setor, e quando a gente inscreve um projeto, eu uso algumas citações suas. Obrigado. Porque assim, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Lógico. Então assim, quando a gente leva o projeto falando da importância do que eu quero desenvolver, eu por diversas vezes e até hoje ainda uso as suas citações. Fico feliz, né, de poder estar colaborando para esse tipo de coisa, porque afinal é o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa, todo mundo, eu acho que tem condições de, em algum momento, de alguma maneira, colaborar. Com certeza. Todo mundo tem essa condição. E eu penso muito nisso, né? Uma forma de contribuir, de produzir e divulgar conhecimento. Porque tem gente que produz conhecimento, mas não divulga, guarda lá na gavetinha, como se aquilo fosse resolver o problema do mundo, né? E, então, eu penso muito nisso e eu fico feliz. Né? Exatamente. E porque isso traz a evolução. Com certeza. Isso traz a evolução. A partir do momento que eu produzo um conhecimento, você usa, você vai produzir outro, mais alguém vai usar, isso vai acabar sendo uma progressão geométrica, né? Uma cadeia imensa de conhecimento. Eu tinha uma professora que ela fazia uma citação assim: conhecimento só tem valor quando você compartilha. Lógico. A partir do momento que você não compartilha, ele não tem valor algum. Estou perfeitamente de acordo, e é nisso que eu penso. Ela está coberta de razão. E vamos falar do Escolinhas de Basquetebol no Brasil? Vamos sim. Como que surgiu, como é que está caminhando, como é que o pessoal que está nos acompanhando pode fazer parte? Então, esse é um projeto muito bacana que surgiu em março do ano passado, e surgiu a partir de um bate-papo numa mesa
com 2 colegas, a Sarit Anisha, que é coordenadora de um projeto muito legal em Pirituba, né, o Pirituba Basquete, que vocês conhecem. Sim. E o Diego Silver, que é o responsável pelo blog Área Restritiva, que é um blog muito importante e que é também técnico das categorias de base do Corinthians. E aí, num bate-papo, um dia antes de uma clínica, surgiu a ideia da gente tentar fazer alguma coisa, primeiro, para identificar projetos e escolinhas que estavam sendo desenvolvidos, a princípio, no estado de São Paulo. Né? Nós pensamos em São Paulo, primeiro. E aí, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, e a gente começou um trabalho mesmo de formiga, né? Conversa com alguém aqui, conversa com alguém ali, você conhece alguém que tem projeto? Fala para essa pessoa entrar em contato. Aí essa pessoa conhecia mais uma, mais outra, bom, enfim. Para resumir, hoje, atualmente, nós temos 256 projetos e escolinhas cadastrados. Show, hein? Né? Então, como é que funciona? Quando eu falo projetos e escolinhas, a gente não limita. Então não é clube, não é escola, não é instituição. Todo mundo que tem um projeto ou uma escolinha de basquete pode se cadastrar no nosso projeto. Ah, mas a minha escola é particular. Não tem problema, é um projeto de basquete. É isso que nos interessa, conhecer quais projetos de basquete estão sendo desenvolvidos. Só que aí chegou um determinado momento que nós falamos, bom, mas só conhecer é pouco, nós temos que fazer alguma coisa. Por quê? Nós temos, por exemplo, projetos em locais que dificilmente esse professor vai vir para os centros mais avançados, como São Paulo, para participar de uma clínica. Sim. Um exemplo, nós temos 6 projetos cadastrados em Rondônia. Muito longe, tem toda a dificuldade. Temos 6 projetos cadastrados no Tocantins. Então, como é que esse professor... Temos projeto no Acre. Falar de projeto em São Paulo é fácil, tem mais de 100, o que é normal. Eu acho que o Dante, não diminuindo ninguém, 100 projetos em São Paulo é equivalente aos 6 que você tem em Rondônia. Tranquilamente. Né? E isso me deixa muito feliz. Né? E aí nós pensamos no quê? Como que a gente pode atingir esse pessoal? Como que nós podemos contribuir com conhecimento para que esse pessoal que está afastado do grande centro possa usufruir desse conhecimento? Então, nós criamos um mecanismo que é o seguinte: a cada 15 dias, toda terça-feira, a gente manda, eu sou responsável por isso, né? A gente manda algum material de apoio, um texto, um vídeo, alguma coisa que esse professor ou essa professora desses projetos possam assistir e ver. Assimilar, né? E é muito bacana que a gente tem o retorno disso, então as pessoas agradecem. Que bom, hein? Né? É E outro retorno também que eu particularmente tenho tido é ir aos locais para realizar clínicas. Importante. Então eu tenho dado muita clínica aqui na periferia de São Paulo. Que eu acho que é o mais importante. Que é o mais importante, porque, claro, como você disse, não desmerecendo. Uma coisa é você dar uma clínica no Pinheiros. É mais fácil, né? Outra coisa é você dar uma clínica no extremo da Zona Leste, lá em Cidade Tiradentes, no Grajaú, em Heliópolis, seja lá onde for. Você falou uma coisa né? muito legal. É importante dar clínica em qualquer lugar. Mas para recepção, o receptivo do pessoal de Rondônia, da Exatamente. Zona, do extremo e leste. é bacana maior, né? que eu tenho adotado assim um modelo de clínica que é o seguinte: eu sempre peço, na medida do possível, né, aí depende muito de quem... Estrutura também. Da estrutura, eu sempre peço que as clínicas sejam mistas. Que eu tenha um momento com os professores, onde a gente fala da parte teórica, de todos aqueles conceitos, e um momento na quadra, de preferência, com as crianças. Ótimo. Então, eu estive agora no Mato Grosso, em Barra do Garças. Minha mãe nasceu em Barra do Garça. Olha Interior só. do Mato Grosso, né? Não, foi interessante porque eu fiz uma viagem de 14 horas praticamente, né? Porque foi 1h30 de avião até Goiânia e 7 de ônibus. Nossa. Até Barra do Garças, É muita muito coisa, longe. fora os períodos de deslocamento, de casa, bom, enfim. Mas valeu muito a pena, por quê? Nós tivemos nessa clínica 20 professores inscritos e 46 atletas e jovens, Que ótimo, hein? de 10 a 16 anos. Então acho que isso, no Tocantins, quando eu fui há 2 anos, nós tivemos 45 professores inscritos.
Em Rondônia, 20, você fala, puxa, mas só 20? Não, não é só 20. A gente tem que bater palma, né? Porque é muito difícil você realizar uma clínica e ter um número significativo de pessoas. Mesmo né? Aqui com grandes técnicos. Mesmo com grandes técnicos. Nós já conversamos sobre isso, né, Dante? Pessoas não apoiam porque, sei lá qual motivo. Não, o que acontece é assim, normalmente as pessoas cobram e quando você faz, a pessoa não faz por algum motivo. Sempre tem um motivo para não fazer. Mas a cobrança vem, né? Poxa, vocês não fizeram nada. Então, são mecanismos, né, que foram criados para poder atingir esse público, que eu acho muito importante. É um público carente de informação, mas ao mesmo tempo, como o Fred falou, é um público extremamente receptivo, que absorve aquela informação assim, eles ficam, sabe, é uma coisa muito bonita de se ver. Eu fico muito feliz quando eu vou para esses lugares, de ver como as pessoas querem aprender, como as pessoas têm necessidade e respeitam aquilo que você está levando. Que você bem falou, né? É muito difícil ele vir para São Paulo, pelo elevado custo. Imagina. Por exemplo, às vezes acontece de vir 1, 2, de lugares mais próximos. Exatamente. Agora, você vai indo daqui para lá, você falou, peguei 10 técnicos de um determinado lugar. De repente é o que tem lá. É o que tem lá. Você atingiu o total. Exatamente. Amanhã, com esse conhecimento que eles adquiriram, pode aparecer outros. Com certeza. Porque o conhecimento ele multiplica, né? Então, a partir do momento, hoje você deu para 20, então você sempre faz assim, que é o direto e o indireto. O direto foram 20. Aí ele vai lá e propaga. O indireto geralmente se multiplica por 3. Com certeza. Então são para 60. Então, aí tem uma coisa interessante que eu tenho feito. Isso paralelamente ao projeto das escolinhas, né? Porque a maioria desse pessoal não está inscrita no projeto, eles acabam se inscrevendo depois. Conhecendo pela sua ida, né? Mas aí o que eu faço? Por exemplo, fui nesse de Barra do Garça, no Tocantins. Eu pego o e-mail de todo mundo e monto um mailing paralelo. Então, o mesmo tratamento que eu dou para as escolinhas que são cadastradas, eu tenho dado. Então, hoje, né, vamos supor, se hoje eu mandar esse material para minha lista de escolinhas lá, que são 256. Aí você manda para o pessoal. Eu mando para os 20 de Rondônia, eu mando para os 20 de Barra do Garças, eu mando para o pessoal do Tocantins. No Ceará, eu estive no Ceará. A primeira clínica que pelo projeto eu fiz no Ceará, que foi o Bial que me convidou para ir, né? Foi assim, Alberto Bial, que é o muito bacana. E eu simplesmente fiquei de queixo caído quando eu cheguei lá, porque eu tô acostumado, né? A gente já tá nessa estrada, vou chegar lá, vai ter 20 gatos pingados, né? Tinham 260 inscritos na clínica. Eu falei, não é possível, eu acho que vocês se enganaram no número. Não, 260. Então foi muito bacana de ver. E nesse modelo fizemos uma clínica com os professores num período, e no segundo período à tarde eu tive lá quase 50 crianças para trabalhar. Deixa eu só trocar aqui. Dante, para não perder o momento aqui, eu sou morador de um outro estado, alguma coisa, como que eu faço para entrar em contato com você, com o projeto, para ou ter uma clínica, ou para ter uma troca de informações, não sei. Então, há várias formas. Uma delas é o contato direto comigo, que é através do meu e-mail, que eu não tenho problema nenhum em divulgar. Né? Às vezes as pessoas não querem divulgar e-mail, mas eu divulgo. Meu e-mail é super simples, é dante.basquete, com Q-U-E-T, né? dante.basquete@gmail.com. Agora, eu recentemente lancei uma página no Face chamada Vivo Basquetebol. Tem a página e tem o grupo, então é www.facebook.com/vivaobasquete, tudo junto, /. Você entrou lá, tem informações, e tem também a página do próprio projeto, que é Escolinhas de Basquete no Brasil. É só digitar lá, você entra na página. Então ali, além desse material que nós enviamos, eu estou produzindo vídeos, eu coloco textos também nas páginas e é livre acesso. Qualquer pessoa pode acessar sem problema nenhum. Você relatou a sua surpresa de ter tantas pessoas no Ceará. Questão de ter 200 e poucos inscritos. Nós tivemos aqui 2 convidados, o Israel e a Thelma. Sim. O Israel, nós sabemos muito bem que ele é baiano, né? E ele falou da questão da realização daquela época, quando ele era categoria de base ainda, que existe a questão de ter basquete nos estados. Sim. Mas hoje até mesmo poderia ser até muito mais fácil o acesso
por questão de internet. A pessoa tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem vários sites relacionados com pesquisa. E ainda, a Thelma relatou que assim, eu acho isso fantástico que estão fazendo, porque assim, nós sabemos que em termos de pesquisa, você cadastrar, catalogar e você fazer um trabalho de difundir, Expansão, né? de você difundir conhecimento, não é fácil. Demanda muito tempo, sem dúvida. muito tempo. E a Thelma ainda se viu surpresa ainda. Eu acho que eu vou até pedir para o Batalha me lembrar da questão de um garoto O rapaz da Paraíba. Que era a categoria, se não me engano, sub-16 ou sub-14. Sub-14. Tinha 2 metros e pouco. E ela convocou o menino para treinar. E ele foi realmente o 12º jogador para ele treinar. Porque ele treinava numa escola e não tinha competição para jogar. E a surpresa eu acho que até chega a ser triste, porque ela falou assim, Vladimir, o segundo jogo da vida do menino foi na seleção. Pois é. Mas essa é uma realidade. Um menino de 14 anos, 2,7, muito forte. Com o médico falando que com as pessoas especialistas dizendo que ele vai crescer mais. Então, mas essa é uma realidade que a gente encontra nessas andanças aí, né? Pouca oportunidade de competir. São pouquíssimos jogos que eles têm oportunidade de fazer. E assim, geralmente, quando alguém tem um projeto, quando ele vai jogar com outro, geralmente o desnível é muito alto, é muito grande. Isso, quase então, mesmo. É uma competição que não é uma competição interessante. Sadia, não é sadia. Não, ela é sadia, mas é assim, é muita diferença de nível. É muita diferença. Mas você sabe sadia, Dante, porque assim, vamos supor, você tem eu acho que até foi comentado em várias entrevistas aqui do programa, é o seguinte. Eu acho que a questão, acho que de repente a competição está corrompendo o basquete. E algumas modalidades. Por quê? Eu acho que de repente, eu sou também de uma época que era mini, pré-mini, infantil, infanto e juvenil. Agora tem sub-11, sub-10. Eu acho que ótimo, porque eu acho que dá para você separar ainda mais e ter muito mais gente praticando. Mas as categorias de base hoje não estão interessadas, no meu modo de ver, na questão de você massificar. Sim. E formar. Não, eu estou formando um time aqui para ser campeão. Então, só que aí, veja só, eu sou um defensor ferrenho de competição. Acho que a competição faz parte do processo, desde que ela tenha algumas características que respeitem, por exemplo, as necessidades, as características da própria criança. O objetivo final da competição Exatamente. Agora, o que acontece? Aí eu vou ser obrigado a falar uma coisa que talvez muita gente não vai gostar. Por favor, nós estamos aqui... Os maiores culpados disso são os técnicos. Também concordo. Então os técnicos... Eu divido um pouco também com os dirigentes. Não, assim, Dante, estou te contratando, mas se você não for campeão, você vai embora. Sinceramente, eu não acho isso, porque eu nunca vi ninguém ser mandado embora porque não ganhou título pré-mini ou sub-12. É uma coisa mais pessoal, né? Os técnicos têm um discurso quando você senta na mesa para discutir algumas coisas. Eu já vi isso. Por exemplo, regras. Não pode fazer isso. Mas, olha, eu não concordo. Por que você não concorda? É porque esse ano o meu time... Se fizer isso, ele não vai ser campeão. Agora, o ano que vem, se eu tiver um time mais fraco, meia boca, aí eu vou fazer. Então, eu acho que os técnicos são os principais responsáveis por essa situação. Parabéns até por esse seu comentário, porque eu vejo isso também. Eu ainda levaria até os dirigentes, porque normalmente... Não digo nem o presidente do clube, porque às vezes o cara não tem nem acesso, mas a diretoria de basquete fala, temos que ganhar, que aquele... Então, mas sabe o que eu acho, Fred, que isso acontece quando o dirigente é pai de atleta. Isso que eu ia falar agora. Eu acho que pai de atleta não poderia ser dirigente. Pai de atleta tem que torcer, tem que ficar lá na arquibancada torcendo de uma maneira, exatamente. Porque é base, inclusive, também. Exatamente. Então eu vejo assim, é um conjunto de coisas que levam a esse quadro que você falou da competição não ser sadia. Agora, quando você estrutura uma competição legal, é muito interessante. Nós fizemos, dentro do objetivo do projeto, nós fizemos 2 festivais com escolas. Os festivais foram feitos da seguinte maneira: eu convidei as escolas, eu conhecia as pessoas, sentamos numa mesa e falamos assim, como que vai ser o festival?
olha, o festival vai ser assim, o tempo assado, pode isso, tá bom. É assim que vai ser? Precisa escrever? Não, não precisa. Então Valeu vamos para a quadra e aqui. vamos jogar. É isso aí. E aconteceu. Aconteceu numa boa. Por quê? Porque as pessoas entenderam que aquele era um momento da criança, não um momento do técnico. Principalmente festival, né? Eu penso assim, o técnico que age dessa maneira, ele não está pensando na criança. Ele está pensando nele. Ego próprio. Ego próprio. E aí vem a pergunta, né? Quantos jogadores efetivamente esses técnicos formaram? Tudo bem, você pode ser campeão mini, pré-mini, sub-12, sub-15, mas quantos chegaram efetivamente? A gente sabe que o funil ele é muito estreito. A funila. Né? Agora, é um problema que nós temos na nossa estrutura. E aí eu vejo também uma dificuldade muito grande, e aí se você olhar, né, para as nossas competições, o número de equipes na base que nós temos é ridículo. É ridículo. Um estado como São Paulo, né, uma cidade como São Paulo, não vamos nem pegar o estado de São Paulo. Uma cidade como São Paulo ter o número de times de base que tem é ridículo. Se você fizer um comparativo, aí eu vou exagerar, né? Com Buenos Aires, Eu ia falar. meu Deus do céu, Eu ia você fala, falar, não é gente, possível. Buenos Aires tem que- 10 times por bairro. O que tem a federação, uma província tem quase. Exatamente. Então, e aí se a gente for olhar para o feminino, Pior ainda. então aí não vamos nem falar de base, vamos falar de time adulto. Uma cidade como São Paulo, que Não. tem 12 milhões de habitantes, 10, 12, que seja. A cidade? É, 14 milhões. 14. Quantos times femininos nós temos na cidade de São Paulo disputando categoria? cidade? A cidade? Nenhum. Nenhum. Nós temos em Santo André, São Caetano não São tem Bernardo, mais, mas sempre São teve. Caetano não tem mais, São Bernardo Acho que acabou com o time. acabou inclusive. com o time, aí tem, tudo bem, Catanduva, Americana, Campinas Campinas, hoje, né? que são tradicionais, mas uma cidade como São Paulo, com 14 milhões de habitantes, não tem um time Ô, Dante, feminino. aí eu vou... Mas, Dante, Então, olha só, qual é o estímulo que essa menina que vai lá no Centro Olímpico Na treinar, escolinha, é. na escolinha, qual é o estímulo que ela tem para continuar jogando basquete, sabendo que depois de 2, 3 anos ela não vai ter mais espaço? Só se ela quiser estudar nos Estados Unidos. mas Quem vai? É. aí, Quantos vão? Poucas são escolhidas. aí eu vou formular uma pergunta bem longa. Ótimo. Não é complexa porque você é um estudioso. Então é assim. Eu acho que existem vários fatores. Eu vou enumerar. Eu acho que o basquete de uma determinada idade a outra, ele tem que ser pedagógico. Concordo Por quê? totalmente. Eu acho inadmissível, porque eu vivenciei isso. Eu fui atleta da Pirelli dos meus 11 aos meus 19. Então assim, uma criança que está lá, hoje, né, na minha época era mini, então no sub-10, ela não sabe bater bola com a mão esquerda. Ah, mas eu vi Mas isso. nós sabemos muito bem, como você é da educação física, e o Batalha agora ele vai só ouvir, é o seguinte, existe um tempo de maturação. Porque, Dante, você sabe muito bem que nós cansamos de ver atletas serem campeões do mini ao juvenil e não virar jogador. Não virar jogador. Por Nós quê? temos vários exemplos. Porque ele foi preparado para o quê? Para ser campeão, não ser jogador. Então, assim, e um dos grandes culpados, você falou que veio pensar os técnicos, eu também acho que é o quê? A nave-mãe do estado de São Paulo. Por quê? Você sabe muito bem hoje, porque nunca vai se conseguir fazer o que a Argentina faz. As pessoas podem até não gostar, mas hoje nós temos que se render ao método argentino de esporte, porque hoje estão fazendo a mesma coisa com o vôlei. Sim. O que acontece? É impossível, vamos supor, Santo André, nós temos a PABA, não temos mais nenhuma escolinha. A PABA hoje, ela disputa uma categoria na liga, uma outra categoria numa outra liga e 2 na federação. Por quê? Custo. Por causa de De custo. custo. Então, por quê? Exatamente. A federação não tem contrapartida para com o pedagógico e para com o basquetebol de base. Então, assim, se eu fosse presidente, vamos lá, Vladimir é presidente da Federação Paulista. Coisa que nunca vai acontecer, tá? Isso que eu vou dizer para você bem claro que não é do meu interesse. Do sub-10 ao 13, não se cobra nada. É uma contrapartida da federação para se massificar o esporte. Porque se eu ficar nessa de ter 8 times numa categoria, 6 na outra, uma hora acaba.
Nós já vivenciamos isso há muito tempo, Já que tem nós o não problema temos. dos times são de prefeitura, que a cada 4 Isso. anos treme tudo, né? Isso. Exatamente. Porque hoje nós Nem não. a cada 4 anos, né? Eu diria que é anualmente, né? Você nunca sabe o que vai acontecer Isso. no ano seguinte, né? Porque hoje nós já vivenciamos isso, nós não temos Monte Líbano, não temos Sírio, nós não temos Pelé. Ipiranga, então vários times, Pirelli, São Caetano, que sempre teve muita base, São Bernardo tem muita base, que acaba, por quê? Porque você falou, lógico, você não vai ficar dando eternamente escolinha. Eu acho que a competição tem o quê? Lógico. Essa Tem que questão, ter um o objetivo. objetivo final é a competição. Sai da escolinha, desenvolveu, vai para um clube que vai Exato. disputar a competição, tá certo. Então assim, eu acho que são vários fatores que culminam nesse resultado, de repente, desse espasmo que nós temos em relação ao basquetebol brasileiro, por causa disso. Eu concordo com você totalmente. Concordo totalmente com o que você está falando. Mas aí nós temos que analisar uma questão, o contexto da nossa realidade, né? Entre o histórico do país também agora. Então, mas não é só agora, viu, Fred? É desde sempre. Primeiro, nós não temos uma política esportiva. Nós não temos uma política. A nossa política esportiva é assim. 2020 vai ter Jogos Olímpicos. Agora é 2019, então temos que pensar no Olimpíada. Essa é a nossa política esportiva. E aí, todo mundo pensa nas medalhas. Porque o Brasil ganhou no Pan-Americano 200 medalhas, ganhou, tudo bem, é legal, claro que é legal ganhar Mas o medalha. cara que ganhou a medalha amanhã, no outro mês ele não tem mais emprego, não tem mais clube. Então, veja só, nós tivemos Jogos Olímpicos no Brasil. Uma oportunidade assim de ouro para que a gente pudesse mudar um pouquinho o quadro. Mudou. Criar um legado absurdo. Mudou alguma coisa? Acho que Muito 1% pelo contrário, foi piorou. Muito pelo contrário, piorou porque hoje nós temos obras jogadas no lixo, né? Eu fiz recentemente um vídeo que eu posso depois disponibilizar para vocês, e o título do vídeo era Legado ou Lixo Olímpico? Abordando a questão dos equipamentos. Nossa, que é uma a tristeza, partir né? de uma reportagem mostrando, por exemplo, o estado do Parque Olímpico, de Deodoro, tudo caindo aos pedaços, tudo arrebentado. E sempre se comparando com o quê? Com o exemplo maravilhoso do quê? De Barcelona, que foi um legado absurdo para a cidade. Então, o que acontece? Nós não temos um projeto, um programa, né, esportivo. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, o que o Canadá está fazendo, você fala, poxa, mas o Canadá não é uma potência olímpica. O Canadá não é uma potência olímpica, mas ele é uma potência esportiva. A quantidade de pessoas que praticam esporte no Canadá, desde a recreação infantil até a idade adulta, até a velhice, proporcionalmente é o maior contingente do mundo que pratica esporte. E também, David, não é o objetivo do esporte no Canadá. Então, para finalizar tudo aquilo que eu falei, sabe qual é o grande problema do esporte brasileiro e não só o basquete? A Thelma falou, nesses países super desenvolvidos, o esporte corre com a educação. Então, aí vem um outro ponto que eu queria tocar, que é polêmico também. Todo mundo fala esporte na escola, esporte na escola, esporte na escola. Ótimo, seria o melhor dos mundos. Agora, como é que você pode pensar em esporte na escola se nós não temos sequer uma educação física adequada na escola? Não tem quadra. Né? As escolas não têm quadra, as não tem escolas material. não têm estrutura, não tem material. Então não dá para você pensar em fazer basquete na escola. Algumas conseguem, excepcionalmente, e muito. Aí eu quero voltar um pouquinho no projeto. Eu diria para vocês que assim, um número muito expressivo de pessoas que trabalham nesses projetos trabalham voluntariamente. Não tem nenhum apoio de ninguém. Quando muito, a escola cede a quadra, o clube ali cede a quadra, mas assim, eu vou ceder, mas por favor, hein, vocês não atrapalhem nada aqui, porque... Então, nós não temos uma educação física adequada, a nossa criança vem para a prática esportiva totalmente despreparada, aquela questão da maturação que você falou. Então, garoto de 14, 15, 16 anos que não sabe se quer correr, aí você tem que ensinar esse moleque a correr no treino de basquete, quando ele já deveria estar correndo, já devia estar brincando, ele deveria estar brincando lá na escola. Correr é uma capacidade básica que serve para qualquer atividade. Então o cara não sabe correr, não sabe saltar, não sabe lançar, e aí você quer que ele jogue basquete. Né? Você tem que não se trabalha as capacidades e as habilidades. Por isso que eu falei. Então, é muito complicada a nossa situação. Então, olha só, eu vejo assim, né?
a gente não pode, eu particularmente fico muito incomodado quando as pessoas falam em vamos ganhar medalha nos Jogos Olímpicos. Tudo bem, nós temos que ganhar medalha mesmo, é importante para você ter o exemplo, para você ter o modelo, o espelho. Agora, para você ganhar medalha, você tem que ter um projeto esportivo, não é? Então, vou dar um exemplo, que agora não está tão, talvez não tão patente, mas numa época. Cuba tinha um projeto esportivo. Muito forte. Muito forte. E durante muitos anos, Cuba foi uma potência esportiva. Por razões políticas, por outras questões aí que a gente não vai entrar, Cuba deixou de ter esse... Ainda tem, mas deixou de ter, né? Diminuiu bastante. E veja o que aconteceu com Cuba num determinado momento. Cuba desapareceu do cenário mundial. Há quanto tempo você não ouve falar? Cuba, por exemplo, tinha equipes de vôlei, de basquete feminino, boxe, né? Então, tudo bem, ainda tem alguma coisa. Então eu vejo assim, sabe, é muito complicado você falar, porque o nosso contexto, o nosso entorno é complicado. Como eu falei, 2020 já era. Já era 2020. Quem tinha que tá, já está lá feito. Agora, o que será em 2024? Ah, não, vamos fazer um projeto olímpico para 2024. Isso só vai acontecer em 2023. Né? Infelizmente. E aí, tudo bem, alguns esportes se organizam mais do que os outros, tal, mas no geral, que nem, por exemplo, eu sempre encarei o Pan-Americano, não menosprezando, pelo amor de Deus, mas eu sempre encarei o Pan-Americano uma competição de preparação de atletas para as competições mais importantes. Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos. Assim como os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos encara. Então, olha só, tudo bem, você vai para o Pan-Americano com a sua força máxima e você ganha. E aí, essa é a sua força máxima. Quando chega na Olimpíada, a sua força máxima não é tão máxima assim, né? Aí você pega países como Estados Unidos, Canadá, que vão com equipes menos, né, estruturadas, só que eles estão preparando esses caras para jogar para fazer teste, né? Saber se o cara vai mesmo, né? Exatamente. Então, uma competição oficial, eu falei, e aí, meu filho? Vamos lá. Mas aí nós entramos na questão do quê? Do esporte correr com a educação. O Fiorize veio aqui numa entrevista e nós fizemos essa pergunta, né? Da questão do que se espera do esporte. Ele falou, Vladimir, primeiro o Brasil tem que pensar o que ele quer. O que ele quer. Verdade, isso é verdade. Ou vai ser social... Exatamente. Ou vai ser competitivo. Sabe por quê? Porque assim, eu acho que quando você vai se preparar para uma Olimpíada, você se prepara 8 anos antes. Sim. A preparação olímpica não é construir. A preparação olímpica é você usar uma Olimpíada antes da sua. Sim. Né? Aí, como fez a Inglaterra. A Inglaterra começou a trabalhar toda a equipe olímpica dela numa Olimpíada anterior. Para quando chegar na Olimpíada de Londres, ela chegar preparada. Não quer dizer que vão ser campeões, mas o quê? Você representar o país com dignidade. Com certeza. Então, assim, eu vi numa entrevista, uma nadadora dos Estados Unidos falou assim, pô, mas como você se preparou para vir para a Olimpíada? Ela falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A seletiva americana de natação é infinitamente muito maior do que uma prova olímpica. Por quê? Porque é massificado. Exatamente. Existem as faculdades, os colleges. Exatamente. Então ele corre com a educação. Eu acho que isso é muito importante, é correr com a educação. Por quê? Eu acho que não só a questão de você preparar um atleta para ele ser atleta, eu acho que você prepara aquela pessoa que quer ser atleta para a vida. Porque vai com a educação. Claro. Ele vai frequentar uma faculdade, ele vai convites para ir para outros colégios, para outras universidades. Então, assim, eu acho que seria... Nós vivemos num país continental. É muito grande e difícil, de repente, de você quantificar. Pô, olha, tem essas 6 escolinhas lá em Rondônia, aí nós temos Pará, Maranhão, Piauí, todos os estados do Nordeste. Eu acho que isso aí, de repente, eu acho muito, fantástico o que estão fazendo, porque não é fácil. Eu sei porque dentro de você falou, eu não tenho apoio nenhum. Eu acho que quem deveria dar o maior apoio para você é a nave-mãe do país, que é a CBB. Porque dentro disso aí, né, nós sabemos que isso vai servir de base para eles.
Porque eu acho que as confederações também não tem que viver só de competição, tem que viver de estudo, Claro, de pesquisa. com certeza. Com certeza. Dante, uma conversa interessante, mas a gente tem que terminar porque nós temos outras entrevistas para Claro. fazer, aí temos horários. Você vai ser convidado numa segunda oportunidade para te dar Com certeza. no jargão jornalístico, um suíte dessa Legal. matéria, né? Dar Agradeço. uma coisa. Direi com o Então, maior prazer. te deixar para as considerações finais, que você novamente passe os seus contatos Ok. e o momento é seu. Bom, agradecer novamente esse convite, esse papo. É sempre bom falar de basquete, de esporte, né? E é muito importante a gente estar falando, expondo as nossas ideias sem nenhum problema. E com relação ao projeto, de novo, né, as pessoas que quiserem se cadastrar no projeto, inclusive pessoas que não tenham projeto, né? Num determinado momento nós fizemos isso também. Alguém que entrou e falou, mas eu não estou vinculado a nenhum projeto, não tem problema. É fácil, é só mandar o e-mail, como eu falei, é dante.basquete@gmail.com, dizendo qual é o projeto, a cidade onde fica, um telefone para contato, o e-mail a gente já tem lá, eu faço o cadastro sem problema nenhum, né? E acessar, como eu falei, a nossa página no Facebook, que é do Vivo Basquete, e o da Escolinhas de Basquete no Brasil, onde tem assim bastante material também suplementar. Eu estou começando a criar um canal no YouTube, né? Eu ainda estou meio tropeçando Estudando, nisso. Na verdade eu não estou estudando, eu estou tropeçando porque a tecnologia nem sempre ela caminha paralela a gente, né? Uma certa dificuldade, mas logo logo nós vamos ter um canal no YouTube também. Legal. Bom, e aí eu convido todo mundo a participar, a comentar, dar suas opiniões, eu não tenho nenhum problema, eu acho super legal a gente, como nós falamos no começo, transmitir conhecimento, né? E compartilhar conhecimento. E tá bom? Agradeço. uma conversa muito agradável. Eu acho que a questão de pesquisa, de estudo, é uma coisa muito... É muito assunto. Foi uma Com grande certeza. honra tê-lo aqui, Dante. Eu que agradeço. A Liga Muito São obrigado. Paulo se sente muito honrada em tê-lo aqui. Muito obrigado.